mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Louvado seja Deus. Olha para o seu irmão e diga assim, ó: você quer viver algo extraordinário de Deus? Se prepare, vão te odiar. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vão te odiar, mas a recompensa é certa. Louvado seja Deus. Você sente glorificando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor. Essa semana eu estava meditando numa palavra, pedindo para que Deus desse uma palavra, né? E ao decorrer deste culto, Deus já estava falando, né, sobre promessa. A promessa é dele e ele é fiel. O último hino cantado foi: ele é fiel para cumprir todas as promessas sobre nossa vida. Louvado seja Deus. O texto que nós lemos, irmãos, vai falar de uma história muito conhecida, né? A história de um homem, um moço chamado José, né? Deus levanta, né, esse homem de uma forma extraordinária. Mas a gente vai ver que não foi fácil a vida desse moço, né? Então eu queria falar para você, ó, toda promessa ela tem um tempo de espera. Louvado seja Deus. Deus ele promete sobre nossa vida, mas não é de um tempo para o outro. Não é rápido, né? Não é no dia de amanhã que a gente já esperamos. Às vezes nós pressionamos a Deus, mas não é dessa forma a qual Deus trabalha sobre a nossa vida. Então Deus ele chama, Deus ele faz uma promessa e tem um processo no meio dessa promessa para nós passarmos, para depois a gente vermos cumprir aquilo que Deus prometeu sobre a sua vida. E o processo às vezes é doído. Você acha? O processo às vezes dói, machuca, mas é necessário. Há uma necessidade nós passarmos por esse processo para nos amadurecer, para nos ensinar, para nós adquirirmos experiência com Ele, para depois você estar pronto para receber o que Deus te prometeu. Louvado seja Deus. Então esse moço chamado José, um dia ele levanta, conjecturando que ele acorda, Paulo. De manhã, ele levanta, ele senta na mesa, ele tinha mais 11 irmãos, mais o seu pai e sua mãe. Ele levanta, ele fala: pai, mãe, eu tive um sonho. Eu tive um sonho. E esse moço ele era jovem, e ele nem entendia aquilo que ele tinha sonhado, mas ele vai falar para os seus irmãos: eu tive um sonho. Eu sonhei que a gente estava no campo, que a gente estava colhendo, e o meu molho ele era maior que os demais. Agora aqueles irmãos, diante daquele sonho, eles já se aborreceram. A palavra que nós lemos foi que Jacó, seu pai, ele amava mais José do que os outros irmãos. E agora diante daquele sonho, a palavra vai dizer que os seus irmãos o odiavam mais ainda. É assim, irmãos, quando Deus tem algo para fazer sobre nossa vida, nós vamos ser odiados, nós vamos ser caluniados, nós vamos ser afrontados pelo inimigo, mas a vitória é certa. Louvado seja Deus. José, ele não concordava com as coisas erradas que os seus irmãos faziam. A palavra de Deus vai dizer que tudo que os seus irmãos faziam de errado, ele trazia até o seu pai. José era um moço, um jovem que andava nos caminhos do Senhor. Ele não concordava com os erros, ele não era conivente com os erros ao qual seus irmãos faziam. Então, se você parar para ver como que José, ele sofreu dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio lar. Às vezes nós somos odiados dentro da casa, dentro da nossa própria casa, daqueles que nos estão perto e nos rodeiam. Mas eu tenho certeza que maior é aquele que está conosco, e Ele é fiel para cumprir tudo sobre a nossa vida. Louvado seja Deus. O inimigo, ele não se contenta. Quando ele sabe que você tem algo, dentro de você uma promessa, e que você vai viver um extraordinário, Deus ele não se contenta, e Ele quer parar você de qualquer maneira. De qualquer forma Ele quer nos parar. Quando Deus ele escolhe alguém para ser usado por Ele para fazer algo grande, o inimigo sabe, mas ele já é derrotado pelo sangue de Jesus. Louvado seja Deus. Então Deus faz um chamado na vida desse menino. Ele conta os sonhos para os seus irmãos, para o seu pai, para a sua mãe. E daí no outro dia, conjecturando aqui, irmãos, esse menino levanta de novo. Ele
de mim. O verso de número 16, louvado seja Deus. E disse-lhe, perdão, o verso do número 6, e disse: ouvi, peço-vos esse sonho que eu vos tenho dado. E sonhou em outro sonho e contou aos seus irmãos e disse: eis que ainda tenho um outro sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Louvado seja, aquele menino não entendia qual era aquele sonho. Não era um sonho de domingo como hoje, que a gente almoça uma macarronada, né? A gente come um churrasco, a gente deita e a gente vai sonhar. Não, era um sonho de Deus para a vida sobre aquele moço. Louvado seja Deus. Não era coisa pequena. Deus ele tem coisas grandes, coisas maiores para realizar sobre a nossa vida. Louvado seja Deus. E aqueles irmãos o odiavam. O inimigo ele não se contenta, ele fica furioso. E ele vai tramar algo sobre a vida daquele moço. Ele usa a vida dos seus irmãos, né, para tramar algo contra a vida deles. A Bíblia vai dizer que eles vão apacentar as ovelhas do outro lado, uma terra chamada Siquém. Agora José ele vai cuidar de levar a comida para os seus irmãos. Seu pai chama para seu José, leva a comida para os seus irmãos. José sai, José era obediente. José era obediente ao seu pai. José era diferente. José fazia diferença. Ele não concordava com as coisas erradas e era obediente ao seu pai. Louvado seja Deus. Aí ele vai levar a comida para os seus irmãos. E seus irmãos de longe já viram a José e falam assim: lá vem o sonhador. Lá vem aquele que pensa que vai ser algo sobre nós, né? Muitos não estão acreditando no chamado da sua vida. Muitos não acreditam que Deus tem para fazer sobre a sua vida. O inimigo está furioso. Ele não quer que os seus sonhos se realizem. Mas eu tenho uma palavra profética sobre a sua vida. Fiel é aquele que prometeu. Ainda que o inimigo se levante, ainda que tentem te parar, eles não vão conseguir, porque maior é aquele que está conosco. Glória a Deus. Aleluia. Muitas das vezes no início, quando Deus nos chama, quando Deus nos faz uma promessa, nós não entendemos. Às vezes até parece loucura. Como eu, o menor da casa, como eu, o menor dos meus irmãos, o que Deus tem para a minha vida, isso não é possível. Mas já foi cantado aqui que Ele é dono de tudo, Ele é dono do ouro da prata, é tudo dele, é para Ele. E o que é o seu sonho para Deus esta noite? Louvado seja Deus. Ainda que pareça impossível, Ele é fiel e Ele pode realizar. Deus dá um sonho para José, mas não era qualquer tipo de sonho. Era algo que estava nos planos de Deus. Tudo que Deus faz, irmãos, tem algo para ser realizado lá na frente. Nós não entendemos. Às vezes nós não compreendemos o que Deus nos chamou, mas tem algo lá na frente reservado, preparado. Ele quer usar a sua vida. Ele chama esse moço e depois lá no final você vai entender que não era uma coisa pequena. Não era um sonho pequeno. Não era algo pequeno que José ia realizar. Mas o processo, ele é doloroso. Às vezes nós queremos algo da parte de Deus, mas nós não queremos passar pelo processo. O processo dói. E às vezes nós estamos passando da vontade de parar no meio da caminhada, da vontade de desistir, mas aguenta firme, que o final está chegando e Deus tem recompensa para a sua vida. Louvado seja Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos, é o que o Senhor tem para a sua vida. Louvado seja Deus. Seus irmãos não acreditavam no seu chamado, mas eu tenho uma palavra para a sua vida. Ainda que muitos não acreditem, ainda que muitos duvidem, Deus ele é fiel para cumprir. Louvado seja Deus. Muitos não acreditam no nosso chamado, até mesmo os da nossa família, duvidam da nossa capacidade, nos inferiorizam, acham que nós não somos capazes, mesmo que nós sejamos o menor, o menos qualificado, o mais pequenininho, mas Deus ele gosta de usar aquele que é pequeno. Deus gosta de usar aquele que pensa que não sabe, aquele que pensa que não faz nada. É esse que Deus pega, usa e coloca no lugar da exaltação. Louvado seja Deus. Deus não escolhe pessoas capacitadas. Deus ele não quis pegar alguém para capacitar, não. Ele pega alguém, ele fala assim: eu vou trabalhar sobre a vida dele. Eu vou trabalhar sobre a vida desse menino. Eu vou fazer algo grande sobre a vida dele. Mas é necessário nós perseverarmos. É necessário nós confiarmos.
Não perdemos, não desfalecer a nossa fé. Confiar naquele que nos chamou. Eu tenho certeza que aqui dentro tem muita gente que tem muitos sonhos, que parece que ainda é impossível aos nossos olhos. Parece que não vai chegar, que não vai acontecer. Mas fiel é aquele que nos chamou. Louvado seja Deus. José, ele vai até onde seus irmãos estavam. De longe, eles tramam a sua morte. De longe, José não esperava que os seus irmãos, de longe, eles tramam a sua morte. Vamos pegar esse menino, vamos matar o sonho dele. Vamos matar esse menino, vamos acabar com a vida dele. É isso que o inimigo quer nas nossas almas. Mas nós temos um bom pastor que cuida das suas ovelhas. Ele está cuidando de nós, ele está cuidando, está nos guardando. Como o nosso irmão Júnior falou assim, ó, eles nos cercam, eles nos guardam a todo momento, a todo instante. Seus irmãos falam assim, vamos acabar com o sonho desse menino. Vamos acabar com a vida dele. Aí um dos seus irmãos Rubens fala assim, não vamos matá-lo. Deus sempre tem uma porta de escape para a nossa vida. Louvado seja Deus. Deus sempre tem uma saída. Parece que nós vamos morrer. Parece que chegou ali no final e nós vamos morrer. Mas Deus, ele tem um escape para nossas vidas. Louvado seja Deus. Então agora eles pegam José. Já que ele é para matar, vamos jogar numa cisterna. Enquanto nós vamos decidir o que nós vamos fazer com ele, vamos jogar no buraco. Mas nós vamos parar o sonho desse menino. O que ele pensa que é? Sabe o que ele pensa que vai fazer sobre nós? Louvado seja Deus. Eles jogam José dentro da cisterna. Seus irmãos sabiam do seu potencial. Seus irmãos sabiam que José ia longe. O inimigo, ele conhece a sua vida. Ele sabe que você tem potencial. Ele sabe que você vai longe. Por isso ele quer te parar. Por isso ele quer fazer você desistir dessa caminhada. Para que você não alcance o que Deus tem para a sua vida. Mas maior é o que está conosco. Louvado seja Deus. Querido, de alguma forma parar de interromper o chamado na vida de José. Enquanto a promessa não se cumprir, Deus, ele vai dando escape sobre a nossa vida. Ainda não chegou, mas Deus está dando escape. Louvado seja Deus. Ainda não aconteceu, mas Deus está dando escape. Louvado seja Deus. Livramento, mesmo que ainda não aconteceu, Deus está cuidando. Eles cuidam de nós nos mínimos detalhes. Ainda não aconteceu, Rafa, mas Deus está cuidando. Deus está cuidando, Deus está endireitando os caminhos para que quando a promessa acontecer sobre a nossa vida, nós estamos prontos para receber. Louvado seja Deus. Agora está uma decisão. Se não é para matar, vamos mandar para longe. Vamos acabar com a vida dele, com o sonho dele, nós mandamos ele para longe. E não vai acontecer mais nada. Eles pegam José, está passando os ismaelitas. E eles vendem José para os ismaelitas. Essa carruagem estava indo para o Egito. Eles vendem José, pensando que acabou os seus sonhos, que mataram os seus sonhos, pegam a sua túnica, matam um bezerro lá, sujam no sangue, levam para o seu pai e mandam José para longe. Muitas vezes parece que nós estamos longe da nossa terra, longe, cada vez nós estamos mais longe da promessa. Mas eu quero te dizer quero dizer para você nesta noite, quando nós pensamos que nós estamos longe, é quando Deus está trabalhando. Quando nós pensamos que nós estamos longe de acontecer, é que Deus está nos estruturando para nós recebermos a vitória. Louvado seja Deus. José agora é vendido, foi jogado na cisterna, agora vem outra luta. Ele é vendido como escravo para os ismaelitas, levam José até o Egito. Chega no Egito, José agora vai ser vendido novamente. E parece que é assim, irmãos. É luta atrás de lutas. É batalha atrás de batalha. Mas Deus, ele está nos moldando. Deus está nos moldando. Deus está trabalhando no nosso caráter. Deus está trabalhando no nosso interior. Para quando a promessa se cumprir, nós estamos prontos para receber essa vitória. Louvado seja Deus. Agora José ele vai para uma terra estranha. Mas percebe-se que José ele não deixa de ser quem ele é. Mesmo longe da sua terra, mesmo longe do seu povo, José ele não deixa de ser quem ele é. José era obediente, José era fiel. Você vai ver na história, ao decorrer da história, José sempre foi fiel a Deus. Eu quero te dizer, no meio do processo,
vamos se manter firmes, vamos se manter fiéis, não vamos murmurar, não vamos reclamar, porque a vitória está logo ali. Aleluia. A vitória está logo ali. Quem sabe hoje é o dia da sua vitória. Quem sabe não é hoje que o telefone vai tocar ainda. É noite, mas o telefone pode tocar. É uma porta de emprego, eu não sei. Eu não sei se é uma cura, eu não sei. Mas a vitória vai chegar em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Uma terra estranha, longe da sua família, da sua cultura. Mas ele não se desviou dos seus caminhos. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer que por amor a José, o Senhor cuidava. Por amor a José, o Senhor cuidava em cada detalhe. Potifar agora era um dos homens da casa de Faraó, era um dos chefes da guarda de Faraó. Compra José e leva para sua casa. José agora ele vai estar dentro da casa de Potifar. E a Bíblia vai dizer que tudo que José fazia, tudo que José colocava a sua mão, prosperava. Louvado seja Deus. Imagine, irmãos, que a promessa não tinha se cumprido sobre a sua vida, mas o que ele fazia dava certo. Onde ele colocava a sua mão dava certo. E não é assim na nossa vida. Tudo que você faz, ainda que pareça que não é reconhecimento nosso, mas está prosperando. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer que por amor a José, Deus prosperava tudo o que ele colocava a mão. Satanás, o inimigo da nossa alma, ele é ardiloso. Pensavam que tinha mandado José para longe, que tinham acabado, mas José estava prosperando, louvado seja Deus. As coisas estavam dando certo na vida de José. A Bíblia vai dizer que Potifar gostou daquele moço, achou graça daquele moço, e colocou sobre chefe na sua casa. Não é assim que está escrito? Colocou sobre chefe sobre a sua casa, tudo que ele fazia prosperava. Mas Satanás, ele não contente. Parece que quando está dando tudo certo, parece que quando nós estamos no caminho, o inimigo se levanta, louvado seja Deus. Mas ele se levanta para cair, louvado seja Deus. O inimigo sabia que José estava perto, José estava no caminho de receber a sua vitória, aquilo que lhe tinha sido prometido. E ele começa a amar outra cilada. Você conhece a história. A mulher de Potifar, sendo usada por Satanás, sendo usada pelo inimigo, ela começa a seduzir José. A Bíblia vai dizer que José era de boa aparência. José era formoso, tinha porte, mas também ele tinha presença. Louvado seja Deus. Ele tinha a presença de Deus na sua vida. E a presença de Deus, ela faz toda a diferença. Louvado seja Deus. Não importa onde nós estejamos, não importa se estamos no trabalho, se estamos na escola, se estamos na rua, nós temos que estar com a presença de Deus. Louvado seja Deus. Esse homem era diferente, esse moço era diferente, mas ele tinha a presença de Deus. Vale a pena notar que a mulher de Potifar, ela tenta seduzir José, mas não tenta uma vez. Ela não tenta duas vezes. O inimigo é assim, ele vem e bate uma vez. Ele vem e ele oferece uma vez. Ele coloca a proposta uma vez e você não cede, ele vem amanhã de novo. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer que aquela mulher tentava dia após dia seduzir a José. Louvado seja Deus, mas fiel aquele que está conosco, aquele que nos guarda, aquele que nos livra. Louvado seja Deus. Mas José ele tinha a presença, irmãos. Quando nós temos a presença, nós não deixamos seduzir pelo mundo. Quando nós temos a presença, nós não trocamos a presença por nada. Ainda que a promessa não tinha se cumprido, José ainda seguia firme, seguia fiel ao Senhor. Louvado seja Deus, quero dizer nessa noite. Ainda que não tenha se cumprido, se mantenha firme. Se mantenha firme, fiel, fiel até o fim. Louvado seja Deus. E aconteceu que quando ela falava cada dia a José, e ele não lhe dava ouvidos, essa mulher ela agarra José. Chega um certo dia que não tinha ninguém na casa, ela aproveita esta oportunidade. O inimigo é assim, moço. Quando nós estamos afastados, quando não tem ninguém vendo. Quando não tem ninguém vendo. Mas o inimigo não vai tentar a gente aqui, não. O inimigo não vai tentar a gente aqui dentro da igreja. Às vezes ele vai tentar você no trabalho, quando não tem ninguém vendo. Muitas vezes ele vai tentar você na escola, João, quando não tem ninguém vendo.
Ele vai tentar oportunidade, ele vai usar da oportunidade para tentar te tirar do caminho, para tentar te derrubar. Mas o Senhor tem guardado a nossa vida, Ele está nos cobrindo com o teu sangue. Aleluia! Glória a Deus! E essa mulher agarra José. José era esperto. José largou a capa, saiu correndo e deixou a mulher lá. O inimigo não satisfeito. A mulher vai até seu marido, Potifar. Fala assim: meu marido, José tentou me agarrar. José tentou me agarrar. José pensa que, oh, meu Deus do céu, quanta luta, quanta prova. Não é assim, Bruno? Muita luta, muita prova, quando a pessoa fala assim: agora eu escapei, agora eu consegui, agora eu venci. O inimigo vem, mais uma vez, Potifar vem, prende José. Mas eu tinha rejeitado, eu tinha negado, mas ainda não era o tempo da vitória sobre a vida desse homem, não era o tempo da promessa se cumprir sobre a vida dele. Calma, espera só mais um pouquinho, porque Deus ele está preparando, Deus está moldando nossa vida, para que quando nós recebemos, que seja só bênção sobre a nossa vida. Louvado seja Deus. Se José tivesse recebido a promessa, a bênção sobre a sua vida, talvez eles não sabiam lidar. Não era o momento, Tiago. Não era o momento que Deus queria usar. Toda promessa feita sobre a nossa vida, ela tem. Eu ouvi uma palavra ontem, estávamos em Santa Teresinha, e eu ouvi uma palavra que eu guardei no meu coração. Todo resultado sobre nossa vida é para nós darmos fruto. Todo resultado sobre a vida é para você gerar fruto sobre a sua casa, sobre a sua família. O resultado sem fruto é só para encher o nosso ego. Se José tivesse recebido a vitória antes, seria só para encher o ego dele. Mas Deus queria fazer algo grande sobre a vida de José. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer que o inimigo, ele não vai desistir. Ele luta 24 horas para nos derrubar. Suas estratégias, as suas armas, suas ferramentas, elas são desonestas. Ele nos quer pegar de surpresa. Ele sempre prepara uma situação. Ele sempre prepara um ambiente para que nós possamos se sentir confortáveis e ser sujeitos ao erro. Aquela mulher ela usou de um momento oportuno, pensando que José ia ceder. Mas José ele tinha a presença de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Por isso o diabo quer que o cristão deixe a sua posição de obediência. Ele quer que você deixe a sua posição de obediência de servo e passe a lutar de maneira carnal. Mas a nossa luta não é contra a carne, contra o espírito. Louvado seja Deus. A nossa luta é contra as hostes e potestades da maldade sobre a nossa vida, Jesus. Então nesse momento nós devemos resistir. Resistir ao inimigo, resistir às tentações e ele vai fugir de nós. A palavra de Deus vai resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Louvado seja Deus. Mas nós temos uma ferramenta poderosa contra o inimigo. José tinha uma ferramenta, qual que era? O caráter. José tinha caráter. Quando o cristão tem caráter de Cristo, o inimigo percebe que é semelhante a Jesus e ele cai por terra. Louvado seja Deus. Nós devemos ter caráter, irmãos, em todo modo de viver. Mas nós vamos dar brecha para que o inimigo venha trabalhar sobre a nossa vida. Louvado seja Deus. Não se preocupe com o que estão falando ou fazendo contra você. Não se preocupe se alguém está falando mal da sua vida, se alguém está te caluniando, mas se mantenha como o apóstolo Paulo sempre orientava o jovem Timóteo, dizendo: tu, porém, permanece naquilo que você aprendeu, seja fiel até o fim, louvado seja Deus. O caráter cristão lança por terra o inimigo. José agora é lançado na prisão. Ali na prisão não é diferente quando ele chega na casa de Potifar. Ele é lançado na prisão, mas ele começa a prosperar. O carcereiro ali também acha graça aos olhos de José. E ele começa a prosperar, assim que ele coloca José como chefe de todos os presos, louvado seja Deus. Mas ainda não era promessa. Ser chefe na casa de Potifar, ou ser chefe dentro do cárcere, ainda não era promessa sobre a vida de José. Às vezes nós contentamos com pouco, às vezes achamos que Deus já está cumprindo. Não, Deus tem coisas grandes sobre a sua vida. Aleluia. Deus tinha algo grande para realizar sobre a vida de José, ainda não era.
a promessa se cumprindo. Louvado seja Deus. Mas quando nós passamos pela prova, Deus aperta um pouquinho mais. Parece que a luta está difícil, parece que a luta está grande, mas Deus vai lá e aperta mais um pouquinho. José está dentro do cárcere, está preso, longe da sua casa, longe da sua família. Seu pai já pensava que ele estava morto. Os irmãos falaram assim: nós já matamos José, o sonho já se foi, o sonho acabou. Mas Deus ele estava preparando. Deus ele estava preparando, louvado seja Deus. Todas as provas que passamos, como inveja, muitas das vezes abandono, caluniado, humilhado. José foi humilhado. Serve para nos amadurecer, louvado seja Deus. Serve para aumentar a nossa estrutura. Serve para nos forjar, para alcançar lugares imagináveis. Deus tem coisas grandes, coisas que você não imagina, é o que Ele tem reservado para a sua vida. Onde nós não seremos abalados e corramos risco de perder o que Deus já tem preparado. Louvado seja Deus. José se destaca da prisão. E agora, isso reflete, através da sua atitude, ele se tornou responsável pelos presos dentro da prisão. Porém, mesmo José, sendo mordomo na casa de Potifar, bem sucedido, e mesmo responsável pela prisão, ainda não era isso que Deus tinha para a vida dele. Louvado seja Deus. José não era mais um menino. O tempo vai se passar. A Bíblia vai dizer que quando José ele sonha, ele tem apenas 17 anos, o tempo está se passando. E José é firme, acreditando na promessa, acreditando que Deus ia dar a vitória. E Deus vai forjando o caráter desse menino, a ponto que agora já não era mais sonhador. Agora já não era mais um menino. Agora aqueles homens ali dentro, a Bíblia vai dizer que um padeiro e o copeiro de Faraó entristece o Faraó, pegam contra o Faraó e é lançado no cárcere, junto com José. E a Bíblia vai dizer que eles teve um sonho, cada um deles teve um sonho, e eles chegam diante desse jovem, desse moço José, e contam o sonho. Agora José já não era mais sonhador, José já estava interpretando sonhos. Louvado seja Deus. Deus já estava trabalhando sobre a vida de José. Dentro do processo, Deus vai trabalhando. Dentro do processo está doído, está sofrendo, mas Deus já está trabalhando. Louvado seja Deus. José já não era mais um menino, mas tinha alguém que já tinha vivido experiência. Já tinha vivido, Deus quer experiência. E ele já entendia o que era o plano de Deus. Bem assim o servia, que era agraciado com o dom da interpretação de sonhos. Agora esses moços, esses homens ali, o padeiro, o copeiro, eles sonham. José dá a interpretação de sonho. O copeiro sonha que ele vê 3 ornamentos, 3 cachos de uva. Onde saíam seus cachos de uva, ele pegava a uva, apertava e enchia a taça com o suco da uva. José lhe dá a interpretação, fala assim: dentro de 3 dias, Faraó vai te levantar. Dentro de 3 dias, ele vai restaurar a sua posição. Mas lembra de mim quando isso acontecer. Fala bem, porque eu estou longe da minha terra, eu estou longe da minha família, eu fui injustiçado. Lembra-se de mim, louvado seja Deus. O copeiro, agora o padeiro também sonha. Ele fala assim: eu também sonhei um sonho. Tinha 3 cestos, e em cima do 3º cesto tinha os manjares do rei. E a ave vinha e comia os manjares do rei. José também vai dar a interpretação. Vai dizer que dentro de 3 dias, esse homem ia ser morto. O Faraó ia mandar matar esse homem. Louvado seja Deus. Ele vai dizer que o tempo passa. E José ele cai. O que é mais doído para nós é quando nós caímos no esquecimento. Verdade. Louvado seja Deus. Muitas das vezes nos sentimos esquecidos, abandonados. Muitas das vezes Deus nos coloca no esquecimento e nós nos sentimos abandonados. Muitas das vezes desvalorizados e que Deus não está olhando para nós. Parece que Deus não está olhando, parece que Deus se esqueceu, parece que Deus não vai mais cumprir, parece que ainda não vai acontecer mais nada sobre a minha vida. Mas mais uma vez eu quero dizer, Deus ele está trabalhando. Aguenta mais um pouquinho, só mais um pouquinho, aguenta firme.
Aguenta firme na presença de Deus e Deus vai te dar vitória. Louvado seja Deus. O processo ele demora um pouco. O processo demora um pouco, mas é para nos amadurecer. Mas o tempo da vitória vai chegar. O tempo de cantar vai chegar. Esse choro vai acabar. Louvado seja Deus. Esse sofrimento vai acabar. Isso vai ter um fim sobre a sua vida. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer que o tempo da promessa chega. José está esquecido. A Bíblia vai dizer que passa 2 anos, ele está esquecido. Mas o tempo chega, louvado seja Deus. Após 2 anos, Faraó também vai ter um sonho. E José já não era mais aquele menino que sonhava. José já estava interpretando sonhos. E a Bíblia vai dizer que Faraó ele sonha. E ele chama seus adivinhadores e fala assim: ó, eu quero a revelação desse sonho. Eu quero saber o que esse sonho significa. Mas ninguém conseguia interpretar o sonho de Faraó. Faraó sonha que tinha 7 espigas gordas, cheias. E depois vinham 7 espigas magras. E engoliam as 7 espigas gordas. E assim também as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras que engoliam as gordas. Ninguém sabia interpretar. Louvado seja Deus. Você conhece a história? Aí é o momento. Quer dizer, quando o momento chegar sobre a sua vida, vão te lembrar disso. Quando o momento chegar, vão lembrar de você. Quando o momento chegar, lá tem um que é fiel, lá tem um que aguentou firme, vão lembrar de você. Aleluia. Nesse momento, mandam chamar a José. O copeiro vai fazer aquilo lá, um dia eu sonhei assim, ele interpretou o sonho, chama Faraó que ele pode revelar. José ele era humilde, irmãos. Olha as qualidades de José, obediente ao seu pai. Não concordava com as coisas erradas. Louvado seja Deus. Era humilde, a ponto de chegar na presença de Faraó. E Faraó pediu para que interpretasse o sonho. Não, eu não interpreto, isso aí é dom de Deus. Louvado seja Deus. É Deus que traz a revelação. Louvado seja Deus. José humilde, deixou bem claro que não vinha dele a interpretação, mas era um dom de Deus. Foi Deus que te deu, irmão. Foi Deus que te deu, louvado seja Deus. É para você cuidar daquilo que Deus te deu. Louvado seja Deus. E chega o tempo de se cumprir a promessa. José interpreta o sonho. Vocês conhecem a história. Eu estou finalizando. José lhe dá a revelação. Mas mal sabia José que a revelação que ele estava dando para Faraó era aquilo que ia vir sobre a sua vida. Louvado seja Deus. José ele interpreta o sonho. Ele fala assim: olha, Faraó, vai vir 7 anos de fartura. Vai vir 7 anos que haverá comida, que haverá fartura. Mas após 7 anos, vai vir 7 anos também de fome, de crise. Louvado seja Deus. Faraó, se você for, escolha um homem para cuidar sobre esse negócio, para que governe sobre esse negócio, guarde as comidas, tem estratégia para que o seu governo, para que essa terra não passe fome. Faraó, olha só, tem alguém entendido? Tem alguém entendido como esse homem? Tem alguém mais sábio do que esse homem? Esse homem é você. Esse homem vai ser você, José. Vão te lembrar, vão lembrar de você. Esse homem vai ser você. Pega esse homem e troca as vestes dele. Troca as vestes dele, dá uma veste nobre para ele. Pega o meu anel aqui, ó, dá meu anel para ele aqui, ó. Porque abaixo de mim é só José. E José se tornou governador. É Deus! Aleluia! Olha que algo extraordinário por tudo que José passou. Louvado seja Deus por toda a humilhação, pelo tempo de espera. Mas a vitória chegou sobre a vida desse homem. A vitória chegou. Eu quero te dizer, toda promessa tem um tempo. Toda promessa tem um tempo de espera, mas se Deus prometeu, se nós nos mantemos firmes, vai se cumprir.